Bom dia! Estamos no dia 27, quarta semana, e o tema de hoje é Domine a técnica das 7 perguntas. Como sempre, vamos verificar a nossa tarefa do dia anterior. Leu 2 vezes seu cartão de enfrentamento de vantagens de emagrecer. Leu seus outros cartões de enfrentamento. Comeu devagar, com atenção e 100% das vezes sentado. Elogiou-se sempre que fez as tarefas e habilidades do programa. Fez exercícios espontâneos. Fez exercícios planejados. Monitorou por escrito todos os alimentos consumidos hoje. Fez o seu planejamento alimentar de amanhã, ou melhor, fez o seu planejamento alimentar de hoje. Comeu apenas até o ponto médio da saciedade. Se esforçou para aceitar que tem que fazer o que tem que ser feito para emagrecer e paciência. Se preparou para os sentimentos de injustiça e desmotivação. Identificou um ou mais pensamentos sabotadores. Reconheceu seus erros cognitivos. Hoje o nosso tema é Domine a técnica das 7 perguntas. Agora você tem uma lista pessoal de pensamentos sabotadores e de erros cognitivos. Hoje você vai criar cartões de enfrentamentos adicionais para ajudá-lo a responder melhor a esses pensamentos. Você lerá esse cartão em um determinado horário, todos os dias, de preferência quando você lê o cartão de vantagens. Você também os pegará sempre que precisar deles. Com o tempo, praticando essas ideias continuadamente, você começará a reagir automaticamente aos pensamentos sabotadores, mesmo sem os cartões. Então, crie um cartão de enfrentamento. Assim que você olhar seu caderno e examinar os seus pensamentos sabotadores mais comuns, reflita sobre cada um perguntando-se: o que eu desejaria me lembrar da próxima vez que eu tivesse esse pensamento? Anote a sua resposta, usando a técnica descrita abaixo. Nem todas estas perguntas se aplicarão a todos os pensamentos sabotadores, mas anote as respostas para aqueles aos quais elas se aplicarem. A técnica das 7 perguntas. Primeira pergunta: que tipo de erro cognitivo estou cometendo? Faça uma revisão do dia 26 para ajudá-lo a escolher a resposta a essas questões. Segunda pergunta: qual a evidência de que esse pensamento não seja verdadeiro? Ou pelo menos que não seja totalmente verdadeiro? Terceira: existe uma explicação alternativa ou outra maneira de ver essa situação? Quarta: qual o resultado mais realista para essa situação? Quinta: qual é o efeito de eu acreditar nesse pensamento e qual seria o efeito de acreditar em um outro pensamento diferente desse? Sexta: o que eu diria a um amigo ou alguém da minha família se eles estivessem nesta mesma situação e tivessem os mesmos pensamentos? E 7, o que devo fazer agora? Quanto mais você praticar essas ideias, mais automaticamente reagirá aos seus pensamentos sabotadores, mesmo sem os cartões de enfrentamento. Eu vou passar a foto da técnica das 7 perguntas, com todas essas perguntas que eu acabei de ler para vocês. Vou falar para vocês agora um exemplo de Eric, que a autora usou no livro, usando a técnica das 7 perguntas. Ele tinha o seguinte pensamento: eu não consigo me controlar, quando ele estava comendo fora e os amigos lhe ofereciam sobremesa. Então, o pensamento sabotador de Eric é: não consigo controlar a minha alimentação. Que tipo de erro estou cometendo? Ele perguntou a si mesmo. O que ele colocou? O que ele verificou? Que é maximização. Não consigo controlar. Qual é a evidência de que esse pensamento não é verdadeiro? Aí ele respondeu: eu consigo me controlar o tempo todo em outras áreas, especialmente no trabalho. Eu faço uma porção de coisas que eu não quero fazer e deixo de fazer outras tantas que eu gostaria de fazer. Na verdade, eu me controlo bastante quando se trata de dieta. Terceira pergunta: que explicação alternativa ou que outra maneira eu poderia pensar sobre isso? Ele respondeu: que eu consigo me controlar, mas não quero fazer isso nesse momento. Quarta pergunta: qual é o resultado mais realista dessa situação? Resposta: vou parar de ter esse desejo quando eu disser a mim mesmo firmemente: não tenho escolha, e me ocupar com outra atividade. Quinta pergunta: qual é o efeito de acreditar nesse pensamento e que efeito poderia ter se eu o modificasse?
Resposta de Eric: se eu acreditar que não sou capaz de controlar minha alimentação, vou ceder ao desejo, sentir-me horrível depois e é possível que eu não emagreça nessa semana. Além de correr um grande risco de, na próxima vez que sentir um desses desejos incontroláveis, também ceder. Se eu mudar o meu pensamento, não vou ceder ao desejo e vou emagrecer. Sexta pergunta: o que eu diria à minha amiga, no caso ele colocou Marisa, se ela tivesse na minha situação e também tivesse esses pensamentos? Resposta: eu diria que, se ela quisesse, poderia se controlar e que eu não gostaria de vê-la sentir-se mal depois. O que eu deveria fazer? Sétima pergunta: dizer a mim mesmo: não tenho escolha. Desviar a minha atenção da comida, focar na minha conversa, se necessário, ir ao banheiro e ler os meus cartões de enfrentamento. Baseado nessas respostas, Eric criou o seguinte cartão de enfrentamento: não é verdade que eu não consigo me controlar. É que eu não quero me controlar exatamente nesse momento. Esse desejo por comida está forte, mas há uma porção de coisas que eu posso fazer para contrariá-lo. Ficarei contente por contrariar esses pensamentos. Haverá momentos em que não será preciso usar a técnica de 7 perguntas para escrever seu cartão de enfrentamento. Em outras ocasiões, será útil ler apenas as afirmações diretas, como as do exemplo a seguir. Eu prefiro ser magro. Saia já da cozinha agora. Não tem desculpa. Isso é só um desejo. Vai passar. Não coma. Ordens curtas como estas também são boas para serem repetidas silenciosamente se estiver cercado de outras pessoas, aos primeiros sinais do desejo de comer. Tente escrever sozinho um ou mais cartões de enfrentamento usando a técnica de 7 perguntas. Leia esses novos cartões juntamente a outros cartões, pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. À medida que você identifique outros pensamentos sabotadores, crie mais cartões de enfrentamento. Então, essa é a nossa missão de hoje, né? Ler a técnica das 7 perguntas, responder aos nossos pensamentos sabotadores, aqueles que estão realmente nos levando a comer, né, aquilo que a gente não deveria e não gostaria de comer nesse momento. E aí vamos então para nossas tarefas do dia. Nós devemos continuar lendo 2 vezes ao dia o nosso cartão de enfrentamento, todos os cartões de enfrentamento que nós fomos criando durante todo esse programa. Nós devemos continuar comendo devagar, com atenção e 100% das vezes sentada. Não podemos esquecer de nos elogiar sempre que fizermos qualquer tarefa e habilidade do programa. Procurar sempre fazer exercícios espontâneos. Esteja atenta a toda oportunidade de exercícios espontâneos que você tiver. Fazer o nosso exercício planejado. Lembre-se, 5 minutos é melhor do que nada. Monitorar os nossos planejamentos, que foram o nosso planejamento alimentar de ontem, né? Monitorar por escrito para ver se a gente realmente está cumprindo com aquilo que nós planejamos. Não devemos esquecer de fazer o nosso planejamento alimentar do dia posterior, para que a gente já tenha em mente de o que nós vamos nos alimentar no outro dia. Devemos prestar atenção para comer apenas até o ponto médio de saciedade, porque mesmo que a gente tenha feito um planejamento, pode ser que naquele momento a gente não precise comer tudo aquilo que nós planejamos. Precisamos lembrar que temos que ter paciência e aceitar e fazer o que tem que ser feito para emagrecer. Que muitas vezes nós vamos sentir injustos e desmotivados e precisamos estar preparados para isso, porque isso realmente vai acontecer. E principalmente, identificar os nossos pensamentos sabotadores, todos aqueles pensamentos que nos levam a comer. Leia aquela relação que eu passei para vocês de erros, de pensamentos sabotadores. Tá? Identifica quais daqueles você tem e procure encontrar também aqueles que são só os seus. Nós precisamos reconhecer o tipo de erro cognitivo que nós estamos fazendo quando temos esses erros. E aí, no dia de ontem, né, nós temos lá a lista de erros cognitivos que vai nos ajudar a fazer isso. E agora, mais uma tarefa, que é responder as 7
perguntas, né? Dominar essa técnica das 7 perguntas, que vai ajudar a gente fazer os nossos cartões de enfrentamento bem pessoais, bem nossos mesmo. E que nós devemos também ler esses cartões de enfrentamentos que são decorrentes da técnica das 7 perguntas sempre que a gente achar que deve. Fiquem com Deus e até amanhã.